Aliás, eu vou usar esse gancho para trazer para vocês uma novidade super importante. A CNN Brasil e o Instituto Locomotiva lançam hoje uma plataforma para ajudar você, eleitor, a acompanhar os resultados de todas as pesquisas, as mais importantes pesquisas de intenção de votos. Esse agregador vai reunir o resultado de diferentes métodos de levantamentos, estimando as tendências da eleição. É um filmezão, eu falo para vocês, né? Pesquisa é retrato, vários são filme. Esse é um filmaço, blockbuster, porque você tem as principais pesquisas agregadas nessa tecnologia que a partir de hoje a CNN disponibiliza para você. Vamos conhecer melhor a novidade? Vamos juntos. Há 4 meses do primeiro turno, os eleitores são bombardeados com novas pesquisas eleitorais praticamente todos os dias. E elas são mesmo um dos principais instrumentos para ajudar os eleitores a entender o cenário da corrida eleitoral e tomar decisões. É como se fosse uma fotografia de um determinado momento, com foco no que está acontecendo agora. Mas qual o melhor método de se perguntar para o eleitor em quem ele vai votar? O que dizem as pesquisas dos institutos? E o histórico da última campanha? Você ainda se lembra? Para ajudar o eleitor a acompanhar os números, a CNN Brasil e o Instituto Locomotiva se juntaram para criar um agregador de pesquisas. A plataforma vai reunir o resultado de diferentes métodos de levantamentos eleitorais e estimar as tendências da eleição. O coração de todo agregador de pesquisas é a média. Porém, neste caso, a média não é somente somar todos os resultados e dividir pelo número de pesquisas, mas se baseia em 3 variáveis: tamanho da amostra, metodologia aplicada e histórico de acerto dos institutos. Nós olhamos os métodos de pesquisas utilizados. Se foram pesquisas telefônicas, pesquisas presenciais, pesquisas online. Calculamos a margem de erro de acordo com o número de brasileiros, de eleitores que foram pesquisados. Com isso, nós conseguimos saber exatamente o peso adequado de cada nova pesquisa que dá. A plataforma mostra 4 médias dentre todas as pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral: intenção de votos, rejeição, avaliação e aprovação do governo e comparativos históricos dos últimos 4 anos com eleições presidenciais no país. Esse agregador da CNN tem alguns diferenciais muito claros comparado aos outros agregadores que estão por aí. Ele é um agregador que vê a rejeição de cada candidato. Numa eleição polarizada como a nossa, tão importante quanto saber quem está na frente é saber quais são aqueles candidatos que não são votados de jeito nenhum. Normalmente, os institutos de pesquisas costumam publicar seus resultados com uma margem de erro que mede o quão exato é o resultado. Quanto maior o tamanho da amostra, menor essa margem. Mas aqui não tem isso. A ideia da plataforma é atingir um grau de precisão superior a qualquer uma das pesquisas publicadas. Uma das vantagens do método é conseguir equilibrar as metodologias diferentes. Pode pegar tanto as pesquisas presenciais quanto pesquisas por telefone, por exemplo, e fazer um cálculo estatístico para ter um diagnóstico mais preciso. Para quem busca informação de qualidade, para quem quer se apegar aos fatos e entender o que está acontecendo no país, é uma ferramenta muito valiosa que agrega para a gente, analista político aqui da CNN, e agrega principalmente para o espectador da CNN. É mais transparente, é claro, é mais preciso, ajuda a entender por que uma pesquisa acabou dando uma diferença maior do que a outra. Mas será que é possível saber com certeza como os brasileiros vão votar em uma eleição? Fato é que quanto mais pesquisas você tem, por um lado, mais informações são geradas. E por isso o agregador vem facilitar essa leitura dos dados, tanto para os analistas políticos como para o eleitor, que vai poder ter mais uma informação para formar sua própria opinião. Tem tanta informação circulando que fica difícil, às vezes, para conseguir entender qual é mais precisa e qual é menos precisa. E o que o agregador de pesquisas faz é justamente isso, colocar tudo na mesma fórmula, tentar ver qual tem mais precisão. É uma fonte de informação com mais consistência, mais rigor ainda, mais precisão ainda, e para o nosso espectador é a garantia de que está acessando uma informação com ainda mais qualidade, com ainda mais rigor, para conseguir entender o que está acontecendo na política brasileira.
Gente, eu fiquei... Quem é esse japonês que apareceu aí dando essas informações? Fonte graduada? De quem será? Yuri Pita, todo chique, todo chique. Muito bem, o nosso agregador já está disponível. Você vai entrar no nosso site, por isso até eu vim aqui nesse cantinho, né, onde está o nosso telão touch. Estou espelhando aqui para vocês o site da CNN. Essa é uma das manchetes da política. Hoje o presidente Jair Bolsonaro veio aqui em São Paulo falar com empresários, né, e fez uma série de críticas, discursos, ataques ao Supremo Tribunal Federal e também contra o ministro Luiz Edson Fachin. Pois muito bem, mas você está lá no site da CNN, aqui em cima tem uma abinha, ó, eleições 2022, política nacional, mas tem uma aba só para eleições, a gente vai clicar nela, ó. Pronto. Aí é o seguinte, aqui você está na página especial da CNN para eleições. 52 dias, 6 horas e 55 minutos é o grau de ansiedade da CNN para as eleições. E aí você vai descer aqui, temos algumas das notícias do dia. Está aqui, ó, a confirmação da notícia que você viu no CNN 360. Lula hoje não usa o termo revogação, defende revisão da reforma trabalhista. Você passeou pelas notícias, vamos dar uma olhada no nosso agregador. Ele está aqui já com uma tela que assim que você entrar, ela vai carregar os dados que mostram para você como é que estão posicionados os pré-candidatos. Ela está carregando aqui os dados, né, para que a gente possa mostrar para vocês. E assim, dessa forma, você vai ter o posicionamento de todas as pesquisas, todos os pré-candidatos. Você vê aí Lula, quando você tem a extensão, por que essa faixa é maior? Porque está levando em conta as margens de erro. Mas você tem aí também a opção, abriu aqui, ó, Edu, você tem a opção de fazer um recorte diferente. Por exemplo, eu quero ver um cenário, como fica o cenário sem o André Janones, aí você clica nele, e sem a Simone Tebet, você clica nela. O meu aqui, só porque a gente treinou 3 vezes o Seninha, me fez vir aqui e tal, ele agora o meu sinal aqui tá ruim. De todo modo, você pode ir tirando ou colocando personagens no cenário para você fazer a leitura como você bem entender. Clicando ali no ícone locomotiva, que está ali no canto direito dessa tela, você vai ter todas as opções. Se você vai querer olhar rejeição, primeiro, segundo turno. Aqui, ó, eu estava falando para vocês, né? Eu não quero o André Janones, tirei, eu também não queria a Simone Tebet. Vai sair aqui, obrigada, tá vendo um help, ele vai carregando e ele mostra para vocês. Todos esses dados, à medida que as principais pesquisas saírem, eles vão sendo atualizados. E a gente vai entender agora como vai se dar a atualização e qual é a melhor forma de fazer o uso dessa plataforma com o responsável pelo Instituto Locomotiva, ele, Renato Meirelles, está aqui ao vivo, o presidente do Instituto. Tudo bem, meu caro? Bem-vindo à CNN, obrigada. Obrigado, Dani, um prazer estar aqui com vocês. Renato, eu acho que a principal questão aí é explicar como esse mecanismo ele é valioso e ele é generoso em termos de dar informações e visualizar um cenário mais amplo, né? Porque você consegue agregar diferentes metodologias e trazer para o eleitor, olha, essa é a condição que todas as pesquisas indicam quando você olha para elas agregando os dados, esse é o cenário que você tem. Dani, uma das maiores dúvidas que a gente tem visto dos brasileiros com relação ao processo eleitoral é saber em qual pesquisa acreditar, né? Cada dia tem uma pesquisa diferente, alguns institutos mais conhecidos, outros institutos novos, outros institutos que ninguém nunca ouviu falar. Para saber exatamente em quem confiar, em qual é o resultado mais preciso da opinião pública hoje dos brasileiros, da intenção de voto dos brasileiros, como que está a rejeição de cada candidatura, é que foi feito o agregador. Só que como é que funciona o agregador? É mais ou menos como uma série de fotografias que dão um peso diferente para cada resultado de pesquisa. Olhando de um lado
os métodos de pesquisas utilizados, né? Então a gente foi olhar o histórico de quais métodos de pesquisa tiveram mais êxito nas últimas eleições e quais ficaram mais distante da realidade. Olhando o tamanho da margem de erro e há quanto tempo o campo daquela pesquisa foi realizado. Do outro lado, a gente tem a reputação dos institutos de pesquisa. Como é que a gente chegou nessa reputação? De acordo com o histórico de acerto dos institutos e de número de pesquisas feitas para presidente e para governador nas últimas eleições de 2018. Com isso, cada nova pesquisa recebe um peso diferente e é esse peso que atribui uma nota do resultado final do agregador nesse momento. Em outras palavras, a cada nova pesquisa, o telespectador da CNN, o leitor do site da CNN consegue saber qual é o resultado mais próximo da realidade daquele minuto em que a nova pesquisa foi divulgada. Porque de vez em quando isso é uma pesquisa que ninguém entende da onde veio, se essa pesquisa está registrada no TSE, ele entra nessa máquina de análise que é o agregador Locomotiva e CNN e consegue oferecer para o eleitor o resultado mais próximo da verdade daquele momento. E essa é a grande questão, né? Você conseguiu fazer... É como se o que o Locomotiva, o Renato faz, gente, é estabelecer critérios objetivos para determinar o grau de confiabilidade dos resultados de cada instituto. Ele chama aí... O que a gente poderia falar de taxa de acerto é ruim porque a pesquisa ela não é premonição, né? Ela é um retrato daquele momento. Mas você consegue ver quais são os institutos que mais apontam as tendências que depois se cumprem ali. Eles contam o filme, o sobe e desce dos candidatos com maior credibilidade, né? Então, o Renato dá pesos diferentes para os institutos para entregar para vocês o cenário mais próximo da realidade, utilizando o maior volume de dados possível. Renato, eu queria falar um pouco também, você diz, né, a grande dúvida hoje é em que pesquisa acreditar. Quando a gente tem um agregador, ele entrega para o nosso eleitor também, né, uma variação mais clara, né? Você consegue diluir aqueles estirões que às vezes a gente olha e fala, gente, de onde veio isso? Será que está errado? É super bacana isso, porque a cada nova pesquisa que for divulgado aqui pela CNN, a gente vai conseguir, olhando para o agregador, saber o quanto que ela está distante da média de todas as pesquisas registradas no TSE. Então, se aparece uma pesquisa meio estranha lá, muito diferente do que estava se vendo até então, vai ficar muito claro, olhando para o agregador, olha, isso daqui está diferente da média. A distância entre os dois principais candidatos está bem menor ou bem maior do que estava sendo divulgado até então. O que, de alguma forma, acende ou um sinal de alerta ou um sinal de mudança dos rumos do processo eleitoral. Se a gente junta essa informação, Dani, com, por exemplo, recortes que nos apontam a diferença dos votos entre os homens e entre as mulheres, ou entre diferentes regiões do país, o telespectador da CNN vai ter condições de fazer aquelas análises que muitas vezes fica restrita aos analistas políticos. Né? Ele vai começar a ter condições de ter informações de por conta própria, saber, por exemplo, olha, se a diferença entre o candidato líder das pesquisas e o segundo colocado entre as mulheres não mudar, dificilmente nós teremos um resultado final nas eleições diferente do que o que nós estamos vendo hoje. Olha, na região sul do país, a candidatura do Bolsonaro lidera, na região nordeste do país, a candidatura do ex-presidente Lula lidera. E isso significa que, se não mudar essa projeção, o resultado está dado, por exemplo. Então, os rumos da eleição têm insumos para estabelecer os rumos das eleições ou as estratégias necessárias para se mudar o cenário eleitoral, passam a ser acessível não apenas aos analistas políticos, mas ao conjunto dos telespectadores da CNN Brasil. Democratização da informação, né? Esse lado é muito, muito bacana. Renato, obrigada pela presença, por ter conseguido explicar de maneira tão clara aí os ganhos que a gente está tentando entregar diretamente para o eleitor. Conto com você aqui no 360 para a gente ir atualizando esse quadro, o cenário eleitoral, desta que é vista como a disputa mais importante para a história do Brasil desde a redemocratização. Então, vou te dar até logo mais. Até logo mais, Dani. É um prazer e um privilégio enorme
enorme os nossos dois ofícios se juntarem. O ofício do jornalismo e dos institutos de pesquisa é o mesmo, é a busca da verdade factual e o agregador é mais uma ferramenta para isso. Até breve. Até, meu caro. Muito bom, gente.